Olá, seja bem-vindo. Me chamo Fábio Cardoso. A intenção aqui não é convencer, é nos fazer pensar sobre tempos, realidades e seres deste mundo e do outro. Sobre o que existe, o que existiu e o que talvez ainda venha a existir. Inscreva-se. Não custa. Há mais de 2 milênios e meio, a Bíblia circula entre os povos da Terra como uma obra que transcende o tempo e o espaço. Um livro que moldou culturas, civilizações e formas de pensar o divino. Lida, traduzida e interpretada por milhões e milhões de pessoas, ela continua a despertar descobertas inesperadas, mesmo após tantos séculos de análise. Recentemente, uma equipe de cientistas britânicos afirmou ter encontrado em suas páginas o que pode ser o primeiro registro escrito de um eclipse solar anular. Um anel de fogo no céu que de forma misteriosa teria sido interpretado por antigos hebreus como um sinal direto da intervenção divina. Essa revelação nasceu de uma pesquisa que uniu linguística antiga, astronomia babilônica, arqueologia egípcia e cálculos modernos de mecânica celeste. Ao cruzar esses campos, os estudiosos chegaram à intrigante conclusão de que o episódio bíblico em que Josué ordena que o Sol e a Lua se detenham pode não descrever um milagre sobrenatural, mas sim um fenômeno astronômico real, ocorrido há mais de 3.200 anos. Mesmo deixando de lado a discussão sobre a historicidade literal da Bíblia, é inegável que o texto sagrado contém relatos que coincidem com fatos e contextos históricos da antiguidade. A arqueologia já comprovou a existência de inúmeros lugares, povos e eventos citados nas Escrituras, ainda que muitos outros permaneçam envoltos em lenda. Dentro dessa fronteira entre o histórico e o mítico, encontra-se Josué, sucessor de Moisés, líder dos hebreus na conquista de Canaã e figura reverenciada por judeus, cristãos e muçulmanos. Sua trajetória, repleta de batalhas e atos simbólicos, foi eternizada no livro de Josué, e é justamente ali que repousa uma das passagens mais enigmáticas da Bíblia, agora reinterpretada sob a luz da ciência. O texto bíblico relata que, durante uma intensa batalha contra os amorreus, Josué teria clamado ao Senhor para que o sol parasse sobre Gibeão e a lua sobre o vale de Ajalon, a fim de prolongar o dia e garantir a vitória de Israel. A passagem afirma que o sol se deteve e a lua parou até que o povo se vingasse de seus inimigos, e que esse acontecimento extraordinário estava registrado no livro do Justo. Por séculos, a maioria das tradições religiosas tratou esse trecho como um milagre literal. O momento em que Deus suspendeu a ordem natural do cosmos em favor de seu povo escolhido. A leitura literal, contudo, sempre causou desconforto entre os estudiosos, já que implicaria a paralisação da rotação da Terra, algo fisicamente impossível sem consequências catastróficas. Foi a partir dessa contradição que o físico Colin Humphreys, da Universidade de Cambridge, e o astrofísico Graham Waddington decidiram revisitar o texto original em hebraico e aramaico, buscando compreender se as palavras usadas realmente indicavam imobilidade dos astros ou algo diferente. No estudo publicado pela revista Astronomy and Geophysics, os pesquisadores revelaram que as palavras hebraicas dom e amad, usadas para descrever a ação do Sol e da Lua, possuem múltiplos significados. Podem significar parar, ficar em silêncio ou cessar de brilhar. Essa ambiguidade abriu caminho para uma nova interpretação. Segundo Humphreys, o texto não está descrevendo o movimento dos corpos celestes, mas uma súbita cessação de sua luz, uma escuridão temporária. O que Josué e seu povo teriam presenciado não seria, portanto, um sol imóvel, mas um eclipse solar. Um momento em que a lua se interpôs entre a terra e o sol, mergulhando o campo de batalha em um crepúsculo sobrenatural. A ideia, antes hipotética, ganhou força quando os cientistas compararam o vocabulário hebraico com textos astronômicos babilônicos da mesma época, onde a raiz de dom aparece relacionada a termos usados para designar eclipses. Essa coincidência linguística não apenas reforça a plausibilidade científica do relato, mas também o insere num contexto cultural em que os céus eram observados com fascínio e temor. A hipótese se torna ainda mais robusta quando confrontada com as evidências arqueológicas e cronológicas do Egito Antigo. A chamada Estela de Merneptah, um monumento de granito conservado no Museu do Cairo, traz inscrições que registram uma campanha militar do faraó Merneptah, filho de Ramsés II, contra povos da região de Canaã. O texto menciona explicitamente Israel, afirmando que
Israel está devastada, sua semente já não existe, sendo esta a mais antiga referência extrabíblica ao povo israelita. Datada do 5º ano do reinado de Merneptah, por volta de 1210 a.C., a estela confirma que os israelitas habitavam Canaã no mesmo período em que o suposto eclipse teria ocorrido. Humphreys e Waddington cruzaram essas informações e determinaram que, entre 1500 e 1050 a.C., apenas um eclipse anular foi visível na região de Gibeão, precisamente em 30 de outubro de 1207 a.C. De acordo com seus cálculos, o fenômeno começou às 15h27 e prolongou-se até o crepúsculo, com o Sol parcialmente encoberto até às 17h38. Durante o ápice do eclipse, cerca de 86% do disco solar foi coberto pela Lua, reduzindo a luminosidade a 1/10 do normal, e transformando o céu num anel de fogo e sombra. Imagine o impacto desse acontecimento sobre um exército antigo. O dia se tornando noite no meio de uma batalha, o sol se transformando num círculo ardente. Seria natural que o fenômeno fosse interpretado como sinal divino de vitória. Desse modo, o episódio bíblico poderia ser tanto a memória poética de um evento astronômico, quanto um testemunho da forma como as civilizações antigas uniam o natural ao sobrenatural. A identificação desse eclipse como o mais antigo já registrado na história humana tem implicações muito além da exegese bíblica. Ela permite recalibrar a cronologia de todo o Oriente Médio Antigo, incluindo os períodos de reinado dos faraós egípcios e a história dos povos hebreus. Humphreys explica que eclipses solares funcionam como âncoras cronológicas, pois são fenômenos previsíveis que ocorrem em padrões regulares e podem ser rastreados para o passado com alta precisão, desde que se leve em conta as pequenas variações na rotação da Terra ao longo dos milênios. O movimento do planeta não é constante. Desacelera de forma imperceptível com o tempo devido à interação gravitacional com a Lua e à redistribuição das massas terrestres e oceânicas. Essas mudanças minúsculas, acumuladas por milhares de anos, tornam os cálculos complexos, mas, com o avanço das tecnologias astronômicas, foi possível corrigir essas variações e simular com exatidão os eclipses do passado remoto. O resultado é impressionante. O eclipse de 1207 a.C. é o único que se encaixa perfeitamente nas coordenadas bíblicas e arqueológicas, sendo, portanto, o candidato ideal ao Sol parado sobre Gibeão. Caso a hipótese seja confirmada por revisões independentes, essa observação registrada no livro de Josué passaria a ser o testemunho mais antigo de um eclipse solar, antecedendo todos os registros chineses, babilônicos e gregos conhecidos. Além disso, permitiria ajustar as datas do reinado de Ramsés II e de seu filho Merneptah, com uma margem de erro inferior a 1 ano, algo inédito para a cronologia egípcia. Os ecos dessa descoberta reverberam também no campo filosófico e espiritual. Desde a antiguidade, eclipses foram vistos como presságios, manifestações de ira divina ou prelúdios de transformações cósmicas. Ao reinterpretar o relato de Josué à luz da ciência, os pesquisadores não negam o milagre. Antes, o traduzem em linguagem natural, mostrando que o sagrado e o físico podem coexistir. O eclipse anular, com seu anel flamejante cortando o céu, teria sido um espetáculo tão grandioso que facilmente inspiraria a crença de que o próprio Deus havia atendido à súplica de seu povo. Essa união entre fenômeno astronômico e simbolismo religioso mostra como a Bíblia, mesmo escrita há milênios, continua a ser uma ponte entre o visível e o invisível. O Sol que se deteve e a Lua que parou não são apenas astros suspensos no firmamento. São metáforas da relação entre humanidade e cosmos, entre a busca de sentido e o mistério da criação. A leitura científica, longe de destruir a fé, a amplia, permitindo que o milagre se manifeste na própria estrutura do universo. Assim como Josué contemplou o céu em busca de resposta, o homem moderno ergue os olhos às estrelas em busca de compreensão. Ambos encontram cada um à sua maneira o mesmo assombro, a consciência de que estamos diante de um cosmos vivo ordenado, e de que cada sombra projetada pela lua sobre o sol é também um lembrete da grandeza que habita o desconhecido.